o treino do São Paulo Futebol Clube, um treino mais tático, um pouco de finalização agora, porque amanhã o Rogério Ceni já estará na beira do gramado para São Paulo e Ceará às 7 horas da noite, aqui mesmo no Morumbi. São Paulo enfrenta o Ceará por um confronto praticamente quase confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão, um confronto que vale muito para o São Paulo. São Paulo atualmente na 13ª posição com 30 pontos e o Ceará na 14ª com 29 pontos. Estou aqui... Comissão ali do Crespo, né? Exatamente, do Crespo não, do Rogério. Do Ceni, desculpa. A gente tá mal acostumado. Exatamente, tem que se acostumar com o novo treinador, o novo comandante. É assim, uma expectativa muito grande para dar uma volta por cima, né? O São Paulo teve um início de temporada muito bom, com o título do Campeonato Paulista. Apesar de um Campeonato Paulista que a gente trata como um torneio de menor expressão, foi um título que nos fez sair da fila, uma gratidão que a gente fica pelo Crespo muito alta, por ser um título que tirou a gente da fila mesmo, uma fila que assombrava os torcedores, mas teve um início de temporada, um início de Brasileirão que se correu sim, de uma forma que ninguém esperava um início tão trágico, digamos assim, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí o Crespo acabou sendo mandado embora, um acordo entre as duas partes, entre São Paulo Futebol Clube e Hernan Crespo. Né? Exatamente, está bem encaminhado com o São Lourenço da Argentina. Foi mais ou menos um acordo entre as duas partes. O Crespo, os jogadores já estavam com uma certa intriga com principalmente com o preparador físico do São Paulo, o Alejandro Corran, por muitas lesões, etc. A gente lembra de uma fase... Era ruim o clima, né, Felipe? Exatamente. Era ruim o clima, então o clima uma saída que é importante, tem o seu peso também. O Ceni agora voltando, ele não é uma unanimidade, ele tem que mostrar muita coisa ainda. Exatamente. Mas hoje ele já comanda aqui, vocês podem ver. Acho que um pouco mais à frente, acho que a câmera não chega lá também, né? Mas a gente consegue ver ele mais ou menos aí daqui também. Sim, ali, ó. Ele é bem participativo nos treinos, né? A gente já lembrava até na época de São Paulo, em 2017, que não foi um bom trabalho, realmente a gente lembra disso, mas a gente não pode se basear naquele trabalho de 2017. Era um treinador em formação. Ele não foi um bom trabalho, muito que o Leco fez, né? Exatamente, foi uma gestão... Boa parte do time do Ceni, né? Então, ele foi prometido ao assumir que o São Paulo não venderia os pilares da equipe do plantel, e quando ele chegou, o Leco em uma semana vendeu todos os pilares, e aí não tem como realmente tramar muito uma boa formação, uma boa gestão com uma promessa de manter os bons jogadores, manter as peças fundamentais, em uma semana todos serem vendidos. A gente lembra também que não foi um bom trabalho, muito por causa disso, e também porque era um treinador em formação. A gente tem que lembrar que o Rogério Ceni iniciou sua carreira no São Paulo Futebol Clube, e é uma pressão muito grande, ficou 6 meses estudando, etc, mas é muito diferente estudar e pôr em prática a profissão de ser um treinador, principalmente de um time que ele é rei, ele é o maior. Na frente, exato, uma reuniãozinha entre os jogadores, os goleiros treinando ao fundo do jogo, né? Exatamente, aquela resenha pré-jogo, porque você vê que ele tá com vontade de treinar o São Paulo, né? Porque muitos treinadores são anunciados até 2-3 dias antes de jogos e ainda não assumem o time, esperam um tempo para poder treinar. O Rogério não, foi anunciado hoje, veio aqui pro Morumbi treinar e já treina o time, já fica na beira do campo amanhã às 7 horas da noite para São Paulo e Ceará pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu venho daí o chat falando de apoio, né? Acho que é algo muito relativo também, mas ele é o nosso treinador agora, enquanto São Paulino a gente tem que torcer para que dê certo. Óbvio que a gente não pode achar que é sempre mil maravilhas, né? Porque foi um erro até esse planejamento de o Hernan agora ele sair em meio a um campeonato. É algo que infelizmente deu errado. A gente ganhou o Paulistão, a gente achou que as coisas estavam mudando. Exato. Mas acho que agora é o nosso técnico Ceni, a gente tem que apoiar, né? Sim. É o nosso técnico, a gente torce, o bem dele é o bem do clube, então espero que o Ceni faça um bom trabalho, que livre a gente aí,
a gente pesca uma Libertadores, o jogo até a gente não caia, né? Eu sei que é uma projeção muito Pessimista, assim. acho que é pequena para o São Paulo mesmo, né? Exato. Mas é uma realidade, infelizmente. E que eu até falei em meu Twitter hoje é que, assim, a gente, atualmente no clube, a gente tem, pra mim, os 3 maiores ídolos da história de São Paulo são principalmente Tele Santana, Muricy e o Rogério Ceni. 2 desses 3 estão no clube atualmente, o Muricy e o Rogério Ceni. É o mínimo que os jogadores têm que fazer, é correr por eles, é correr pelo plantel do São Paulo Futebol Clube, dar a vida realmente pelo São Paulo Futebol Clube. O Rogério tem uma resenha agora um pouco mais privativa com alguns jogadores ali. Parece que pode até estar se formando possível time titular, mas não dá para garantir nada. Mas está sendo um papo um pouco mais privado, um pouco mais particular entre aqueles jogadores, enquanto os goleiros treinam ali ao fundo e o resto do plantel treina ali no meio do campo com o resto da comissão técnica. Como eu falei, o Rogério Ceni treinou de bola ali pra você ver também. Exatamente, um treino um pouco mais relaxante, até porque não dá para desgastar tanto um dia antes do jogo, poder ter uma lesão. E é bom que o Rogério Ceni senta de volta, como está no São Paulo Futebol Clube, que, assim, é o casamento né? perfeito. É o casamento perfeito. Eu acho que não tem outro. Dos técnicos que estavam disponíveis no mercado, dos técnicos que foram sondados pelo São Paulo, para mim, disparadamente, o Rogério era a melhor opção. Acho que assim, ele em parte tática pode ser ele não é uma unanimidade mesmo, né? Mas assim, acho que o técnico de São Paulo agora precisa ser um técnico comandante, precisa ser um técnico que entenda muito do clube em si. E eu acho que o Ceni, entre os que estavam, é o que mais vem isso aí também. Mas é ruim a situação, né? A gente sabe que não é boa a situação também. Ele tem que mostrar muito trabalho, mas ele tem um crédito aqui, né? Ele já conhece o clube, ele já conhece a Barra Funda, ele já conhece o Morumbi, ele já conhece a nossa torcida. Então isso tem o seu peso também, mas é muito rápido esse processo. A gente vê, né? Hoje à tarde ele foi anunciado, à noite ele tá trabalhando e pô, ele já amanhã Crespo, ele já treina, né? Exato. O Crespo foi demitido no início da tarde, no início da noite, assim, finalzinho de tarde. O Rogério Ceni já era o nosso novo treinador. Ele já veio pro Morumbi aqui à noite para treinar o elenco dentro do Morumbi, uma coisa que não é tão comum, né, assim, no futebol atual, de treinar no próprio estádio. Tem o centro de treinamento, ele veio direto pro Morumbi. Amanhã ele já comanda o time na beira do gramado. Então, assim, ele era um jogador que demonstrava muito, que queria muito jogar todos os jogos, tá sempre presente. É muito profissional, né? Exatamente. Atleta é sempre... Exato, a gente não muito empenhado, muito profissional. A gente não duvida do profissional que é o Rogério Ceni. E como o Gabriel falou, na atual situação do time, na atual... A gente vê um drone ali também, né? Exato, um drone